Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias, primeiramente em Romanos, capítulo 15 e versículo 14. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Ou 14, se você é da velha guarda, gosta ainda de falar 14. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Paulo escreve assim na sua carta aos Romanos: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselharem-se uns aos outros. Vou ler mais uma vez para vocês, meus irmãos. Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Vamos orar. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. O que nós rogamos é que o Senhor nos capacite no entendimento da Tua Palavra, o que ela diz para nós, também na correta aplicação, interpretação, e que possamos sair daqui transformados e edificados por ela, uma vez que é a Tua voz falando aos nossos corações, que possa encontrar corações humildes, dispostos, de fato, a serem transformados por ela, pois este é o propósito pelo qual ela foi escrita. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo escreveu a carta aos Romanos, talvez aquela mais densa, mais teológica, uma vez que ele não fundou esta igreja, uma vez que ele encontra, então, uma igreja majoritariamente formada aí por gentios e judeus, alguns judeus também. Aliás, estava tendo uma dificuldade de convivência destes dois grupos ali na igreja. Provavelmente a igreja de Roma começou com judeus que foram ali festejar em Atos capítulo 2, o Pentecostes, né, aquela festa, e presenciou toda aquela pregação de Pedro, e voltam para lá então já como salvos, uma igreja formada, e depois gentios chegando, enfim. E Paulo, diante disso, diante de uma igreja que não teve uma fundamentação de um apóstolo, se sente então nesta responsabilidade de doutrinar a igreja. E ele faz isso realmente por 11 capítulos. Por 11 capítulos, Paulo doutrina esta igreja, aquilo que nas outras cartas, provavelmente ele falou presencialmente, e ele só corrige alguns erros nas cartas, aqui ele precisa falar por carta, uma vez que ele ainda não havia estado lá naquela localidade em Roma, depois ele chega a passar por lá. Isso é a carta aos Romanos. Depois do capítulo 12 em diante, até o 16, Paulo, então, parte para a parte prática de como vivenciar tudo aquilo que ele escreveu dos capítulos 1 até o capítulo 11. Ele passa sobre o plano da salvação, como entender os gentios e os judeus, os planos de Deus, enfim, e tudo mais. Terminando com aquele belo hino lá em Romanos capítulo 11, nós veremos um versículo de lá logo, do qual nós cantamos aqui, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando ele chega nesta parte prática, no capítulo 12, ele está falando sobre desenvolvermos o amor e os dons que Deus nos dá no corpo de Cristo. Depois ele fala sobre ofertas, ele fala sobre tantas coisas assim de mutualidade, de vivência de igreja. E aí, neste versículo 14, especificamente, a partir do capítulo 15, né, deste versículo 14, Paulo introduz este assunto. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. E é sobre isso, esse versículo que nós vamos dissecar realmente, vamos dar uma olhada para o que Paulo está falando aqui. Paulo gosta de dar alguns indicadores para a gente, literários,
de que ele está começando um novo subtema, algum tópico diferente na sua carta, ou pelo menos chamando a atenção para algo diferente. E ele está tratando de um assunto no capítulo 15, até que ele começa no versículo 14, isso não é totalmente aleatório, tem uma conexão, mas quando ele diz, meus irmãos, ou como João gosta de dizer, né, filhinhos, tudo mais, isso é um indicador de que ele está agora passando por um novo assunto, um subassunto ali dentro desta parte mais prática. E a ideia aqui ainda, dessa parte prática da vivência da mutualidade, agora é esta convicção que Paulo tinha de que os irmãos aqui conseguiam e tinham tudo o que era necessário para vivenciar e para executar este aconselhamento mútuo. E aí nós vamos ver o que Paulo quer dizer com isso. Logo no começo, há uma expressão enfática aqui de Paulo. Ele diz, meus irmãos, eu mesmo estou convencido. Literalmente, o texto aqui inverte a ordem para enfatizar mais ainda. O texto diz assim, irmãos, eu estou persuadido, eu estou convencido. Aí ele diz, eu mesmo... Perceba a ênfase, né? Irmãos, eu estou convencido, eu mesmo estou convencido disso. Então, a ênfase dele aqui provavelmente sugere que alguns não estavam convencidos disso, do que ele está convencido aqui. Paulo está, a palavra persuadido, né, convencido, é tipo assim, eu tenho uma certeza realmente de que vocês estão capazes de fazer isso. Mas quando ele diz, eu mesmo estou convicto, é provável que tinha alguns ali que não estavam. Talvez alguns da própria igreja. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, a igreja ainda não era uma igreja velha no sentido de madura. Aliás, nenhuma igreja do Novo Testamento, no começo do ministério de Paulo, era madura o suficiente. As igrejas estavam começando ali. Então, não tinha muito tempo ainda de existência. E imagine você, então, se converte, daqui 2 anos, alguém chega para você e diz assim, agora você tem tudo que você precisa para ajudar essa outra pessoa. Talvez dá aquele susto e você fala assim, como assim eu vou ajudar alguém na caminhada cristã? Eu vou tirar dúvidas, eu vou aconselhar, eu vou indicar caminhos, eu vou exortar, Então, talvez alguns ali da igreja estivessem ainda em dúvidas de que se isso fosse de fato capaz, se eles fossem capazes de fazer isso. Ou talvez, pelas palavras que Paulo usa aqui, provavelmente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, existia uma influência daquele pensamento grego, do gnosticismo, de que dizia que o conhecimento era... alguns só detinham o conhecimento, né? Não era todo mundo que tinha os conhecimentos profundos, de fato, do cristianismo, o que fazia com que as pessoas ficassem meio que escravizadas a estes supostos detentores deste conhecimento. E muita gente, diante disso, fala assim, bom, então eu não consigo. Porque são esses que detêm o conhecimento que, de fato, conseguem fazer essas coisas. Veja que esta mentalidade aqui não é muito diferente do que nós vivenciamos hoje no cristianismo. Muitas pessoas pensam realmente que desculpa a expressão, um mero crente, sabe quando eu falo mero crente? Assim, crente, vem no domingo, crente, estuda a Bíblia em casa, um crente. Ele não é capaz de fazer algo. Talvez aquela pessoa que fez 5 anos de seminário, fez uma pós-graduação, fez alguma coisa assim, talvez fosse capaz. Mas tem muita gente que pensa realmente que aquele crente aqui, ele ainda não é capaz. E talvez tenha alguns crentes que têm essa ideia de que ele não é capaz de exercer isso. Não é incomum acontecer, embora eu entenda o motivo, quando a gente ouve alguém passar por algum problema ou precisando de alguma ajuda, logo vem na nossa cabeça alguém que talvez poderia ajudá-lo. Passou por isso? Se essa pessoa conversasse com fulano, esse fulano podia ajudá-lo. A gente sempre pensa em alguém que eu poderia apresentar para a pessoa para que essa pessoa fosse ajudada. Dificilmente a gente pensa, opa, ele chegou na pessoa certa. Agora eu vou ajudá-lo. Claro, não com aquela arrogância, aquela prepotência de que eu tenho as respostas, mas como Paulo diz aqui, a igreja é
capaz de fazer isso. A igreja tem tudo que ela precisa de fato para fazer isso. Então, o nosso cristianismo hoje ainda tem alguns resquícios daquilo que a reforma se livrou. Ainda tem uma ideia de que alguns são mais capazes e só eles podem fazer algumas coisas. Quando, na verdade, Paulo escreve a carta dizendo: meus irmãos, a igreja toda é capaz de fazer isso, claro, se de fato desenvolverem o que Paulo vai mostrar aqui. Então, esta convicção que eles tinham. Além disso, esta ideia, esta convicção de Paulo de que eu estou convencido de que vocês estão cheios, e aí, logo depois da vírgula, ele fala, sendo capazes de aconselhar uns aos outros, é outra mentalidade que devemos combater nos nossos dias atuais. Nós tentamos mostrar aqui, por meio das mensagens e por meio também dos cursos que nós demos, especialmente deste mini curso de aconselhamento bíblico, para aqueles que estiveram aqui, que a Bíblia é suficiente, as Escrituras são suficientes para tratar os dilemas de alguém. Paulo está escrevendo para uma igreja aqui do primeiro século da história da igreja, século I, ali depois de Cristo. E Paulo está dizendo para eles do século I que eles eram capazes de aconselhar uns aos outros. E hoje tem muita gente que diz, bom, a gente não consegue ajudar outra pessoa se a gente não seguir uma corrente de pensamento tal, da filosofia tal, da psicologia tal, ou tantas outras coisas que foram adentrando e acoplando assim na igreja ao longo do tempo, como se isso fossem necessárias, como se sem elas não fôssemos capazes de aconselhar-nos mutualmente. Quando Paulo está dizendo que eles já tinham no primeiro século tudo aquilo que era necessário. E por 2 milênios a igreja continua tendo tudo aquilo que é necessário. Não porque novas verdades foram sendo acrescentadas ou descobertas humanas foram sendo acrescentadas, mas porque continuamos com essas mesmas coisas que a igreja do primeiro século tinha. Por isso que nós podemos dizer que, ainda assim, a igreja hoje é capaz de exercer isso. Ainda é capaz. E não a igreja de hoje, só ela é capaz. Porque hoje nós temos novas ideias. Como se, coitado deles, né? Foram privados dessas mirabolantes ideias e destes pensadores magníficos que surgiram aí de 70 anos, 80 anos para cá, dessas propostas todas. Então Paulo está dizendo, vocês já têm tudo o que precisam e eu estou convencido disso. Paulo não tinha dúvida de que eles não precisavam de mais nada para exercer aquilo que ele disse que eles podem. Bom, se Paulo então não tinha dúvida e eles tinham tudo, o que eles tinham então que era suficiente? Paulo vai mostrar 2 características que eles tinham. Olha o que ele diz, ele faz uma espécie de um paralelismo, então ele usa palavras distintas, mas sinônimas. A palavra cheio e a palavra pleno. São 2 palavras distintas na língua grega, mas são sinônimos. A ideia é completo. A primeira palavra, inclusive, era usada naquela época por conteúdo de um vaso. Então, quando um vaso estava cheio ali, estava transbordando, imagina um copo cheio, tá? Era essa ideia, era assim, vocês estão plenamente, né, envolvidos com aquilo, tá? Vocês têm realmente tudo o que precisam. Então, Paulo vai dizer cheios e plenamente, e aí de 2 coisas, a bondade e a instrução. Eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Deixa eu explicar o que são essas 2 coisas, bondade e o que ele quer dizer como instruídos aqui, para mostrar que, de fato, nós continuamos a ter tudo aquilo que nós precisamos e somente essas 2 coisas são necessárias para exercer aquilo que Paulo disse aqui. Primeira palavra, bondade, aqui, se a gente fosse
dizer para alguém assim, né, descreva o que é bondade. Já parou para pensar assim, o que é ser bom? O que é exercer uma bondade? A palavra bondade, obviamente, tanto no grego quanto no português, vem de bom. O que é a bondade? Vários dicionários da língua grega colocam um significado ali que eu acho muito interessante, que é a integridade de vida, como uma possível tradução para essa palavra. E eu gosto dessa tradução, e eu já vou mostrar o porquê. Porque integridade de vida, isso tem a ver com a instrução. Integridade de vida, alguém íntegro não é alguém que está dividido. Não é alguém que diz crer em algo, mas pratica outra coisa. É alguém que é íntegro, inteiro, completo. Isso é integridade. Então, bondade é integridade de vida. Em outras palavras, é você colocar em prática aquilo que você acredita, aquilo que nós cremos. Quando nós colocamos em prática aquilo que nós cremos, nós estamos sendo íntegros, ou seja, estamos concordando entre a ortodoxia, a crença correta, com a ortopraxia, a prática correta no cristianismo. E ao colocar em prática aquilo que nós cremos, consequentemente, faremos aquilo que é bom. Ninguém, ao interpretar a Bíblia corretamente, vai fazer aquilo que é mal. Ninguém. Embora muitas pessoas façam mal usando textos da Bíblia, inclusive. Está cheio de gente aí tirando dinheiro do povo, usando textos da Bíblia, mas não estão interpretando corretamente. Você pode fazer o que você quiser com a Bíblia. Você acha texto para tudo o que você quiser. Qualquer ideia que você tenha na sua cabeça, qualquer ideia, eu te garanto que você vai encontrar alguma forma de se respaldar biblicamente. Mas você vai ser um péssimo leitor, um péssimo intérprete da Bíblia. Vai tirar texto fora de contexto, vai juntar um monte de coisa que não deve ser juntada, enfim. Vai ser um péssimo intérprete, mas você vai conseguir. Agora, toda vez que a Bíblia é corretamente interpretada e entendida, e alguém vive essas descobertas que ele faz na Bíblia, ele sempre vai praticar o bem, vai fazer a bondade. Obviamente, muitas vezes não vai ser o padrão de bondade de outras pessoas, porque o padrão de bondade é e vem de Deus. Deus dá o padrão daquilo que é bom ou não. Imagine uma criança. O que é bom para uma criança? O que é bom para uma criança? Comer doce, assistir filme, para adulto também, né? Alguns. Isso é bom, né? Você fala assim, ó, escolha o que você quer no dia hoje, aquilo que é bom. Então, para algumas crianças, quando o pai fala não, para ela pensa o quê? Pô, ele está sendo ruim, ele não está sendo bom. Mas a gente sabe que não, a gente está sendo bom com os filhos quando fala não algumas vezes. Veja, então a gente vai praticando o cristianismo, sendo íntegro de vida, a gente vai fazer aquilo que é bom, mas não o bom que as pessoas pensam que é bom, nem o que a gente às vezes pensa que é bom, mas o que Deus determina que é bom. Então o cristianismo não é agradar a grande mídia, agradar essas pessoas aí. Talvez eles falem assim, pô, os cristãos são ruins demais, olha o que eles falam. Mas é o padrão de bondade lá fora. O padrão de Deus de bondade, que é perfeito, justo, correto, todo mundo que estuda a Bíblia corretamente e vive, vai acarretar nesta bondade. Guarde essa palavra bondade. Vocês vão ver como ela é importante aqui na linha de raciocínio de Paulo. E depois disso, então, Paulo vai falar sobre essa instrução. Vocês estão plenamente instruídos. A palavra que ele usa aqui é a palavra gnosis, que não só refere-se a conhecimento, mas lembra muito, né, aquele ataque sutil, aquela ideia gnóstica que já vinha surgindo no primeiro século e toma corpo no segundo século, justamente
de algumas pessoas que se achavam detentores do conhecimento, só eles tinham conhecimento, e por isso eles escravizavam as pessoas. E Paulo está dizendo, não, vocês também estão plenamente instruídos, vocês têm a gnosis completa, ninguém detém um conhecimento oculto que só ele tem. Ninguém tem isso daí. O conhecimento está revelado para vocês aqui. Paulo está mostrando, vocês têm tudo o que precisam já. Agora, Paulo vai usar 3 vezes a palavra gnosis na carta aos Romanos. 3 vezes. Se a gente olhar lá no capítulo 3, vocês vão lembrar lá na lógica de Romanos, Paulo está no capítulo 2, desculpa. Descendo a lenha naquele gentil moralista, depois ele desce a lenha no judeu legalista, todas as pessoas que tentam se justificar de alguma maneira diante de Deus com as suas ideias mirabolantes. E ao dialogar com o judeu, a partir do versículo 17 do capítulo 2, Paulo fala assim, no versículo 19, de um tom meio irônico, né, bem irônico. Você, judeu, né, está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Ou seja, o judeu olhava e falava assim, nós temos a lei. O que é a lei? É a expressão do conhecimento e da verdade. E eles estavam certos. Assim, a lei é isso. Só que eles não tinham uma coisa. O judeu tinha acesso à lei, tinha acesso às escrituras, ele tinha acesso, os fariseus, eles tinham acesso à revelação de Deus, à instrução de Deus. Mas eles não tinham integridade de vida. Paulo vai dizer para eles, e então, você que ensina os outros, não ensina a si mesmo? É fácil dizer que é o detentor do conhecimento da lei, da revelação, da instrução de Deus, e jogar um peso nas costas dos outros, cobrando, sem você mesmo praticar essas coisas. Isso não é bondade, isso não é integridade de vida. Então, quando Paulo combate aqui os judeus, ele diz, vocês têm de fato o conhecimento, a lei, só que vocês se orgulham disso, sendo que nem praticam essas coisas. E além disso, fica colocando um peso, um fardo em cima das pessoas, como Jesus já denunciou nos evangelhos sobre estes judeus. E a segunda vez que Paulo vai usar, aqui a terceira, né, a segunda vez é lá no capítulo 11, naquele trecho bonito que nós cantamos aqui. Capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Paulo vai cantar um hino, né, escrever um hino de louvor a esta sabedoria, a esta instrução, a este conhecimento de Deus. E veja, lá no capítulo 2, no capítulo 11, eles se concordam, porque a revelação da instrução de Deus veio por meio da lei, veio por meio dos escritos do Antigo Testamento. E é a Bíblia que aquele pessoal tinha naquela época. Ou seja, o que Paulo está dizendo, quando ele chega aqui no versículo 15, no capítulo 15, versículo 14, e diz, vocês já têm a gnosis, lembra que é alguém que já está lendo a carta, e vai lembrar que esta gnose, esse conhecimento, é um conhecimento que vem de Deus e que foi revelado no Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo para eles é, assim como aqueles judeus que têm acesso a lei, vocês também têm. Nós temos acesso às Escrituras. Está revelado para nós. Por isso que eu gosto dessa ideia de integridade de vida para a bondade. Porque a instrução nós já temos. Está aqui revelada para qualquer um. Se você ler na sua casa a Bíblia, ouvir aqui, ouvir a palavra, você vai ler a mesma Bíblia. Umas mais difíceis pela versão, outras mais simples, outras mudando muita coisa, fazendo paráfrases, mas é essencialmente a mesma Bíblia, com traduções distintas. A mesma Bíblia. A grande questão é se nós colocamos em prática aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que Paulo vai juntar essas duas coisas. A instrução é importante.
mas sempre vinda com a bondade, com a integridade de vida. Lembra que Paulo fala lá em 1 Coríntios? Conhecimento, se não vier com o amor, vai gerar orgulho. O conhecimento vai ensoberbecer alguém, vai trazer orgulho, se não vier com integridade de vida, com a prática da bondade. O que Paulo está dizendo é que é só juntar essas duas coisas. Você conhece a Bíblia? Bom, eu sei que é uma tarefa difícil, árdua, conhecer a Bíblia. Mas, veja, está disponível, conhecer a Bíblia. Você coloca o seu cristianismo em prática, ou seja, a Bíblia fala para a gente amar o próximo. A gente coloca isso em prática, está preocupado realmente com a vida do próximo, isso é aconselhar. Aconselhar é se preocupar com a vida do outro e saber o que falar para a vida do outro. É de fato se interessar por alguém e saber o que falar para alguém. Tem gente que sabe o que falar, tem conhecimento, mas não se interessa o suficiente. Não coloca em prática o seu cristianismo. É aquela pessoa que estuda, sabe as originais, sabe textos de cor, mas nunca conversou com alguém sobre isso. Nunca ajudou alguém sobre isso. São pessoas instruídas, mas sem bondade. E está cheio de pessoas com bondade, mas sem instrução. Aí sabe o que acontece? São pessoas bem intencionadas, mas que vai falar cada abobrinha para a pessoa. Não sabe o que falar para os outros. Quer ajudar. Se interessa pela vida do outro, de fato. É bondoso, mas não sabe o que falar para a pessoa. Você, sei lá. Eu falei aqui no curso, né? Você está ansioso? Vai fazer compra, vai fazer uma viagem, quem sabe ajuda. Vai desestressar um pouco. A pessoa não sabe o que falar, porque não sabe o que a Bíblia fala sobre ansiedade, não sabe o que a Bíblia fala sobre depressão, não sabe o que a Bíblia fala sobre autoestima. Tem gente que acha que realmente, que o seu problema é autoestima, você tem baixa autoestima. Falou, lê a Bíblia, amigo, é o contrário. Você está levando a pessoa a pecar mais ainda. Então é pessoas que têm boa intenção, é bondosa e quer ajudar os outros realmente, mas não tem instrução. Se não tem instrução, vai falar borracha também, vai falar abobrinha para a pessoa. Quando Paulo diz que ele está convencido de que eles já tinham tudo o que era necessário, é a junção dessas duas coisas. Vou te dizer, se você se capacitar no estudo das Escrituras e de fato se interessar pela vida dos outros, você vai ser um ótimo conselheiro. Isso é tudo que nós precisamos para aconselhar outros. Se interesse pela vida das pessoas, coloque em prática o cristianismo. Queira, de fato, saber de problemas, dificuldades, alegrias, compartilhar. E saiba o que falar para alguém. Saiba o que a Bíblia diz. E a gente pode dizer como Paulo, estamos convencidos de que temos tudo o que precisamos. E ele continua sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Essa palavra aconselhar, o nutetel, é um termo bem usado no ambiente de aconselhamento, muitas vezes é traduzido por exortar, mas o significado dela, embora exortar seja talvez a tradução mais corrente no Novo Testamento, mais frequente, mas o significado dela é um pouco mais amplo do que isso. É justamente a ideia de ajudar alguém. Mas ajudar alguém nem sempre vem pela exortação. A gente tem que consolar pessoas. Às vezes tem que exortar também, tem que puxar a orelha. Às vezes tem que animar alguém. Veja que a tarefa do aconselhamento, ela não é tão específica como se fosse só tratar pecado, exortar. E sabe aquela coisa? Ela é ampla, dependendo da necessidade da pessoa que nós encontramos. Quando a gente para realmente para conversar com pessoas, se interessa de fato por pessoas, coloca em prática o cristianismo, a gente se surpreende. Você vai se surpreender. Porque às vezes você chega aqui e olha para o rosto dessas pessoas, parece que está todo mundo bem, não parece? Não parece? Você chega aqui e cumprimenta alguém que está chorando, que está assim, nem olha para sua cara. Bom, alguns precisam aprender a ser simpáticos, né? Mas geralmente, você olha assim, tá todo mundo com uma carinha boa. Passa 5 minutos conversando com alguém, se interessando realmente pela pessoa. Tá? Se interessando. Não aquela pessoa que pergunta, como foi sua semana? Minha semana foi difícil. Você não sabe como foi a minha. Não. Ouça,
Sinta, você vai surpreender com os problemas que as pessoas passam, as dificuldades, necessidade de conselhos que as pessoas têm. E eu tenho isso também, e todos têm aqui. A gente precisa saber o que falar realmente e estar interessado na vida das pessoas. Agora, embora Paulo aqui, no capítulo 15, versículo 14 de Romanos, fale sobre este aconselhamento mútuo, esta ideia de exercer esta ajuda mútua uns dos outros, Paulo não exclui a realidade de que talvez alguns vão se envolver mais com isso do que outros. É normal. Tudo é assim nas escrituras, de fato, né? Na vivência da igreja. Na mesma carta de Romanos, lá no capítulo 12, Paulo fala sobre aquela lista de dons. Lembra dos 7 dons de Romanos? Paulo fala do dom de contribuição. É aquele dom que ninguém tem. Já viu? Alguém falar assim, ó, tem o dom de contribuição, né? Ninguém fala isso. É ensino, coisa mais chique assim, né? Ninguém quer se comprometer muito, porque, né, ficar se expondo assim, o pessoal vai ficar de olho nessa pessoa aí, né? Então, mas, obviamente, todos precisam contribuir, embora alguns tenham o dom para isso. A Bíblia vai falar de um ensino mútuo também que deve acontecer, embora alguns tenham dom para isso. A Bíblia fala que todos têm que servir de alguma maneira, embora alguns tenham dom para fazer isso. A Bíblia, inclusive, lá em Romanos, capítulo 12, naquela lista, fala deste aconselhamento, embora a palavra que ele usa ali é a palavra paracaléu, né? A ideia de um chamar de lado para conversar e acompanhar a vida de alguém. Também fala de um aconselhamento mútuo, de alguém que vai ter um dom para isso, embora seja responsabilidade de toda a igreja desenvolver isso. E isso é, de fato, igreja. E olha o que Paulo diz, é o segundo texto que nós vamos dar uma analisada. Nesse eu vou ficar menos tempo, não vou ficar o tempo que eu fiquei em Romanos, só para complementar. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler versículos 12 até o 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Veja bem, Paulo reconhece aqui nesta carta que, de fato, uma das tarefas da liderança, aqueles que se esforçam no trabalho, aqueles que lideram, vai ser o envolvimento com um aconselhamento. Obviamente, a liderança no Novo Testamento, um dos nomes usados, além de presbítero, de bispo, é o pastor. São os três nomes usados no Novo Testamento. E se o presbítero é um nome usado para alguém que é um ancião, no sentido de um modelo, se o bispo é a palavra traduzida, né, por episcopo, que é alguém que supervisiona, o pastor, obviamente, é aquele que pastoreia, e pastorear é cuidar de vidas. Então, espera-se, obviamente, da liderança da igreja, e aqui eu estou praticamente pregando para mim mesmo, por enquanto, né, que se envolva com isso. Tá? Eu já disse aqui para vocês, né, eu lembro até hoje de um professor meu no seminário, bem pastor assim, ele falava assim pra gente, né? O pastor tem que cheirar ovelha. Se o pastor não cheirar ovelha, ele não é um pastor, sabe? O pastor, pensa no pastor pastoreando ovelhas lá mesmo. Ele volta no dia de trabalho, tá lá, cheirando ovelha, né? Então eu chego em casa e falo assim, nossa, não, brincadeira. Mas você tem que estar com as pessoas. Você tem que estar com as pessoas realmente. Porque um pastor espera-se isso, que ele se envolva. Embora a gente saiba que tem uns pastores, né, que é aqueles gabinetes, sabe? Não se envolve com ninguém, né, aquela coisa toda. Ele pode ser um mestre, pode ser um pregador, mas não é pastor. Pastor, de fato, é aquele que está com as pessoas, realmente pastoreando. Isso é o presbítero, isso é o bispo, isso é o pastor no Novo Testamento. É alguém que acompanha as pessoas. Então espera-se, obviamente, vocês têm que esperar isso de mim, podem me cobrar, e eu sei que depende da correria da semana, às vezes
a gente sempre acaba falhando em alguns atendimentos, mas vocês podem me cobrar porque é a minha responsabilidade como líder. O pastor precisa pastorear. Calma, né? Que logo, logo chega o seu dia, mas é a minha uma das minhas responsabilidades, de fato. Agora, olha que interessante a continuação do texto. Paulo vai dizer assim: tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Agora olha o versículo 14, que interessante. Exortamos vocês, irmãos. Veja, primeiro, ele está falando para a igreja. Ele fala assim, vocês, igreja, ó, vocês têm os seus líderes que pastoreiam vocês, que aconselham vocês, ok? Vocês têm isso. Aí a igreja podia pensar, ok, então temos alguém para quem eu vou terceirizar tudo aquilo que é a minha responsabilidade. Né? Ele está aí para isso. Eu vou jogar nas costas dele, então está tranquilo. Só que olha o que ele diz. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Veja, o que Paulo faz aqui é expandir a tarefa do aconselhamento bíblico nas suas diversas ramificações. Então, o aconselhamento bíblico não é só tratar pecado é necessário, tanto é que ele usa a ideia aqui de advertir os ociosos. Algumas versões talvez tragam insubmissos. Né? Aquelas pessoas que, assim, precisam de um puxão de orelha. Alguns precisam, de fato, disso. Precisam chegar e falar assim, ó, vem cá, vamos ter uma conversa séria aqui. Agora, alguns estão desanimados. Aqueles que estão desanimados precisam de um conforto. Ele está desanimado. Ele precisa ser reanimado novamente. Aqueles que estão fracos precisam de um auxílio. A ideia da palavra é justamente alguém que vai conseguir ajudá-lo a caminhar por algum momento, porque ele está fraco. Ele não consegue por si só caminhar. Veja, isso é a tarefa do aconselhamento. E claro, né, com todos a gente tem que ter sempre paciência. Paciência é com todo mundo, né? Independente do problema da pessoa, a gente tem que ter paciência. Agora, eu acho interessante essas palavras que Paulo usa também, porque é um perigo grande trocar o verbo com a necessidade errada. Por exemplo, às vezes tem alguém desanimado. Se você chegar para o desanimado e puxar a orelha dele e começar a dar bronca nele, sabe o que vai acontecer? Vai ficar mais desanimado ainda. Veja, o desanimado, é claro, né? Dependendo do desanimado, às vezes o puxãozinho de orelha vai bem. Tá? Mas veja que para o desanimado, Paulo fala, conforte aquele que está desanimado. É um conforto, não é uma advertência, é um conforto. Agora, por outro lado, você pode pegar alguém que está fraco e tudo mais, e o que Paulo fala, o que a pessoa precisa é de um auxílio. Então, veja, a gente precisa saber a necessidade das pessoas, e isso é se interessar, de fato, para saber como dar uma ajuda adequada. E isso é aconselhamento bíblico. Agora, olha, lembra que eu falei para vocês guardarem aquela palavra bondade, lá de Romanos? Paulo vai terminar esse parágrafo no capítulo 15, no versículo 15, dizendo, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Se você ser bondoso um com o outro, ter integridade de vida, colocar o seu cristianismo em prática, você vai querer se interessar pela necessidade dos outros. E se você, de fato, quiser conhecer as Escrituras, estudar a Bíblia, saber o que a Bíblia fala sobre esses diversos dilemas que nós enfrentamos, você vai ter tudo o que precisa para ser um conselheiro. Obviamente, como Paulo reconhece que o pastor, alguns vão fazer mais isso, vão se envolver com esse trabalho, eu sei que tem casos difíceis, complexos, mas a grande maioria dos aconselhamentos são coisas que as pessoas podem se encontrar e tendo conhecimento das Escrituras e um interesse pela vida do outro, as pessoas podem se ajudar. E isso é ser igreja e exercer a mutualidade. Irmãos, com este mês que nós tratamos o aconselhamento bíblico, tenho dois
anseios e 2 desejos como igreja, como líder de vocês. E eu queria externar esses 2 desejos. Obviamente, nós demos um curso aqui de aconselhamento, porque nós queremos criar, de fato, um ministério mais organizado e estruturado sobre isso. Alguns participaram aqui, aqueles que participaram, imagino que tenham interesse, de fato, em se envolver, se capacitar, mas isso nós estamos precisando, realmente, de pessoas que leiam mais sobre isso, se envolvam mais com isso, que, de fato, queiram ajudar, inclusive, quem sabe até outras pessoas, a como fazer estas coisas. E orem por isso, irmãos. Nós estamos precisando, realmente, de estruturar isso como igreja. E aqueles que participaram, eventualmente eu vou ter algumas conversas, porque nós queremos, de fato, montar este ministério de aconselhamento bíblico aqui na igreja. Agora, o meu segundo desejo é que isso aconteça entre nós. Talvez você está ali comendo na casa de alguém, saindo para tomar um café, comendo uma pizza, assistindo São Paulo e Corinthians numa terça-feira, enfim. E talvez você está precisando de ajuda. E eu sei que a gente vai pegando amizade, a gente vai pegando intimidade com as pessoas, e acontece de você compartilhar problemas. E isso é bom que aconteça realmente. Mas saiba que se alguém compartilhou um problema com você e pediu sua ajuda, garanta que você saiba o que a Bíblia fala para poder aconselhar esta pessoa. O meu desejo é que vocês se ajudem nesses dilemas. Esse é o nosso desejo como igreja, realmente. Eu sei que eu estou aqui para capacitar, ajudar e acompanhar, mas o meu desejo é que nós cresçamos nessa ajuda mútua. Mas para isso a gente precisa de instrução na palavra de Deus. E a gente precisa, de fato, se interessar pela vida de cada um. Amém, irmãos? Que a gente possa ser uma igreja assim. Se preocupe realmente com a vida de cada um. Que a gente cresça, que a gente possa compartilhar os nossos dilemas, os nossos problemas e encontrar conselhos bíblicos. Talvez não aquilo que a gente queira ouvir, mas aquilo de fato que a Bíblia nos diz. Que Deus nos ajude a desenvolvermos isso, irmãos.